casamento. É muito glorioso contemplar as obras de Jesus. Mas tinha os homens que estavam com ele naquele dia, que estavam no monte, Pedro, Tiago e João, que eles contemplam algo que nem todos os discípulos teve o privilégio de contemplar. Jesus leva os 11 para a montanha. E quando ele chega em certo ponto, ele deixa 8 e leva 3 mais além, os 3 mais íntimos. E lá no monte, ele chama eles para orar. E ele abre o coração. A minha alma está angustiada. É bom ver Jesus operando, é bom ver Jesus fazendo milagre. Mas na calada da madrugada, o seu Deus dizer: a minha alma está angustiada. Ore comigo. A gente espera o milagre de Jesus, irmãos. E a gente começa a tirar algumas reflexões para nossas vidas. E nós queremos, irmãos, e pensamos que somos super-homens diante de algumas situações. E quando nós deparamos e olhamos para nós e vemos, irmãos, quanto fraco nós somos diante de situações nas nossas vidas. Se o próprio mestre disse para os seus discípulos, se ele sendo o Senhor, sendo homem, sendo Deus, disse: orai comigo, a minha alma está angustiada, porque Jesus vai se aproximar a hora dele subir na cruz, dele se entregue na mão dos pecadores. É bom ver ele multiplicar o pão, é bom ver ele curar, mas na madrugada, aquele que você serve, aquele que é o seu Salvador, diz para mim: olha, jovem, vamos orar comigo. Por quê? Porque a minha alma está angustiada. Jesus já estava sabendo que mais algumas horas ele ia ser crucificado. Judas ia chegar e ia o beijar e ia dizer: é esse, prenderam, aquele que eu beijar é esse. Irmãos, nessa noite ninguém é bom o suficiente. Nessa noite ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou o pregador. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou o homem que ora. Elias tinha as mesmas paixões que nós, orou para que não chovesse, e não choveu 3 anos e 6 meses, mas ele tinha as mesmas dificuldades que você. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu não erro. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou a melhor mãe do mundo. Tem título que o homem não deve levar. Tem dias que nós temos que reconhecer que se aquele que não teve usurpação em ser Deus, desceu, lutou, viveu, sofreu, teve fome, padeceu, a sua alma estava angustiada, como ele falou. Tem dias, irmãos, que é normal você chorar. Tem um momento que às vezes a lágrima não quer vir, a gente, como homem, irmão jovem, quer segurar a lágrima e não quer deixar cair. Tem dias que você tem que chorar, porque é o processo de Deus na tua vida. Tem dia que às vezes a mãe não quer chorar na presença do filho porque dói no coração, mas tem dia que a mãe tem que chorar para os filhos entender que a mãe também não é mulher maravilha, o pai não é super-homem. Tem dias, irmãos, que você vai estar no topo da montanha, mas não porque você está vencendo, porque você está sozinho e você vai passar por alguns vales que as pessoas do seu lado não vão entender. Já pensou Pedro olhando para Tiago olhando para João e dizer: ué, não foi ele que multiplicou o pão e alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Ué, não foi ele que pegou na minha mão quando eu andei em cima das águas e eu estava afundando e ele me socorreu? Não foi ele, aleluia, que curou lá no tanque de Betesda? Não foi ele que abriu os olhos do cego? Não foi ele que curou o homem que estava encurvado? Não foi ele que multiplicou, que fez, que transformou a água? Não foi ele? Ô João, é esse Jesus mesmo que falou isso para nós. Ele está pedindo oração a nós. Ele disse para eles: vamos orar comigo. Deixou os 9 lá, porque naquela noite só tinha 11. Um estava lá, pegou 30 moedas para entregar a Jesus. Só tinha 11, ele separou 3, ficou 8 no pé do monte. Com 3 íntimos, ele sobe um pouquinho mais. E quando ele chega lá na madrugada, ele diz: ore por mim. A minha alma necessita da sua oração. Tem dia que o discipulador precisa da oração do discípulo. É isso que eu quero passar para você. Que eu sou carente da oração da igreja. Eu preciso do revestimento da igreja. Eu sou carente da sua oração, assim como você carece da minha oração. Aleluia. Quando nós oramos pelo nosso irmão, a Bíblia diz que nós cumprimos a vontade de Deus. É Jesus que diz: orai uns pelos outros, e assim cumprireis a vontade. Se ele, sendo nosso Senhor, disse: orai por mim. E Jesus, nesse texto, ele nos dá algumas lições, irmãos, que na hora mais difícil da nossa vida, que na hora mais difícil, na angústia,
sempre vai haver um Pedro, um Tiago e um João para te ajudar em oração. Talvez a gente não possa contar para a oração mais íntima, não falo oração aberta, onde todo mundo pode saber, mas tem dia que Deus vai levantar Tiago e João dentro da igreja para orar por você. Você vai dizer: eu estou no monte do vale, eu estou na decepção, eu estou no monte ou estou no vale, eu estou por um momento decepcionado, mas Deus vai levantar Pedro, Tiago e João, e para Pedro, Tiago e João, ainda que eles sejam fracos, com sono na madrugada, eles vão dizer: Senhor, abençoa ele, Senhor, abençoa ela, porque nas horas mais difíceis é onde Jesus levanta amigo, aleluia. A Bíblia diz que você conhece seu amigo na hora da dificuldade, e que nessa noite, irmão, eu oro a Deus para que ele levante Pedro, Tiago e João, e ore pela minha vida, e ore pela tua vida, irmão. Porque tem angústia, irmão, que às vezes bate no nosso peito, é tão grande que a gente transparece pro povo. A gente quer ser um Arnold Schwarzenegger, a gente quer ter um peito duro, a gente quer enfrentar mesmo. Mas tem dia, irmãos, que nós temos que recuar, se recolher e dizer: Senhor, a minha alma está angustiada, porque vai ter dia, irmãos, que o mundo vai nos bater de uma forma tão terrível que só nos resta chorar. E Jesus manda dizer: não prenda essas lágrimas que estão aí dentro. Quando vier a vontade de chorar, assim como Jesus chorou e suou gota de sangue, abre o seu coração, mas não para o homem, mas na minha presença, porque na minha presença até a tristeza salta de alegria. Irmão, você não é de fé. Você tem corpo, alma e espírito, mas você não tem ferro nesse corpo. Tem dias que a gente deseja ser igual o Robocop, de ferro, irmão. Tem dias que a gente quer sair pisando tudo. Aí nós, olha, entendemos o quanto fracos somos e dizemos: Jesus, tenha misericórdia dessa carne podre. Porque às vezes a gente quer, irmãos, estar lá no monte, a gente quer estar na montanha, sendo dono de tudo. Não, eu faço, eu coloco, eu ordeno. Tem dias que a gente não quer aceitar algumas coisas que acontecem na nossa vida, mas eu fico tranquilo, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que obedecem a sua palavra. Por mais que o deserto que você esteja passando, por mais a montanha que você está em cima, sozinho, angustiado, o que você está vivendo vai cooperar para o seu crescimento, vai cooperar para o seu bem, se você guarda essa palavra. Deus diz assim: eu transformo a maldição em bênção, eu transformo aquilo que é para destruir em vitória para você. Você não entende, irmão. Tem dia que o barraco vai cair, vai desabar, e de repente Deus manda um refrigério na tua alma. De repente Deus manda um bálsamo, arranca angústia de tristeza, e a mulher, irmão, que estava jogada está de pé, dando glória a Ele, louvando a Ele. E o diabo olha e diz: olha, quase que eu destruía, quase, Satanás, porque enquanto você se levanta, tem um anjo ao nosso redor, com a espada desembanhada, aleluia, cortando todo o laço do inimigo. E eu profetizo que Jesus está cortando todo o laço, toda investida, pelo espírito de destruição contra a minha e contra a tua casa, irmão. Passa de mim esse cálice. Por um momento, o homem Jesus pensa em desistir. Passa! Porque ele, sendo homem, ele era Deus e ele sabia o que vinha mais na frente. Mas quando ele entendeu o plano glorioso, ele disse: passa de mim esse cálice. Ele respira: mas se possível não for. Como não era possível, era plano, era propósito, ele tinha que enfrentar. Mas se possível não for. A oração dele não foi para o discípulo, ele pediu oração ao discípulo, mas a oração foi ele e o Pai. Aquele ensina. Tem oração que transpassa para a igreja, tem pedidos que a igreja reconhece, apresenta e ora. Tem pedidos que é você e o Pai. Ora por mim, para quê? Porque grande é a batalha. Ora por mim, porque eu tenho uma missão que vocês não podem suportar. E um pouquinho atrás do texto ele vai dizer assim: olha, essa noite ferirão o pastor,
e as ovelhas todas fugirão. Não, Jesus, e Pedro? Se for possível, eu vou morrer contigo. Passa para trás de mim, Satanás. Deus tira tudo que quer atrapalhar os projetos na sua vida. Deus tira, Deus arrebenta. Deus não deixa demônio disfarçado de amiguinho. Deus não vai deixar o mal se disfarçar de amigo para destruir sua vida. Fique tranquilo, tá, irmãos? Aleluia, glória a Deus. E naquela mesma noite feriram Jesus, prenderam ele. E Pedro que disse: se for possível, eu vou morrer contigo, Jesus. Foi o primeiro a meter o pé, irmão. Foi o primeiro a abandonar o mestre. Alguém pega Pedro de madrugada, Jesus já está preso. Ah, tu é um dele. Eu não conheço esse homem. Tu estava com ele. Até a sua fala declara que você é um deles. Pedro, antes que o galo cante, antes que o dia amanheça, tu vai me negar para ele. E quando Pedro nega pela terceira vez, a Bíblia diz que ele se entristece. Porque não tem como, irmão, você pecar e estar feliz. Ele se entristece. Quando o galo canta, parece que ele está ouvindo Jesus dizendo ouvido dele: antes que o galo cante, tu que está dizendo que vai morrer por mim, que vai ser crucificado domingo, se for possível, tu mesmo, Pedro, tu vai negar. Saiba dividir o que é propósito de vida. O que é propósito você tem que passar. Divida o que você causou e divida o que é o do diabo. Tem 3 coisas essa noite que Deus me fala no meu coração. Entenda o que é o propósito, entenda o que você causou e entenda quando é o diabo. Jesus não podia reverter aquela situação porque era propósito. Jesus causou aquilo porque foi ele que disse: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Como é que ele disse que ia dar e na hora H ele ia negar fogo? Ele causou aquilo. Ele não podia sair do propósito. E entenda, quando é o diabo na boca de Pedro, se for possível, eu vou morrer contigo. Ele sabia, irmão, que não era Pedro que estava falando, era o mal. Entenda o que é o propósito, o que você causou e quando é o diabo. 3 coisas para a igreja refletir nessa noite. Entenda o que você causa e aí vem as consequências. Entenda quando você vive um propósito e entenda quanto é o inimigo. É por isso, irmão, que a igreja tem que orar. É por isso que a igreja tem que ter uma vida regrada de oração. Às vezes a gente só quer orar no culto, não é suficiente. Tem dias que Deus vai lhe levar, não só na beira do monte, vai levar um pouquinho mais para lá. Mas fique tranquilo, em nenhuma das suas vezes Jesus nunca deixou ninguém só. Ele que disse e deixou uma promessa: eu não te desampararei. Pode ter certeza, ainda que seja bravio o seu barco, as tempestades, ele está lá. Ah, irmão, tá vendo? Tá, irmãos. Talvez você esteja vendo porque talvez a sua fé esteja pequena, mas acredita mais. Acredita naquele que te chamou. Não, ele vai levar em tua arpa, né? Amém, irmão, até aqui? Amém. Ele vai para nós. Quero convidar